Fala aí, gente, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Faça um excepcional dia, tamo junto, bora aí. Essa é só para quem coloca realmente pressão no sol. É só para quem realmente acorda antes do sol e para quem é reinante e quem é governante. Bora aí, escreve aí, estamos ao vivo, coloca assim: eu sou um governante. Eu sou um governante. Bora nessa, mais uma manhã de oportunidade, mais uma manhã de aprendizado aqui nesse nosso canal aqui que se chama Instagram. Então explode o coraçãozinho aí, gente. Manda foguinho para você que está ao vivo comigo. E para você que está assistindo no replay, não esquece de deixar seu feedback, deixar seu comentário, curte a live também, né? O curtir no Instagram, gente, é você apertar naquele coraçãozinho e aperta nesse aviãozinho aí e manda para 3 pessoas. Vamos nessa, eu vou compartilhar aqui, apesar do horário ser muito cedo, mas esse horário é bom para a gente já colocar pressão no sol aí e falar para quem não coloca pressão no sol, vir aqui colocar então pressão no sol com a gente. Bora nessa. Então seja bem-vindo mais uma vez. E Francisco, você vai trazer o que então aí para essa semana? O que você vai trazer aí pra gente? Essa semana eu vou estar trazendo todos os dias aqui, como eu sempre trago. Passei 3 dias, gente, sem fazer. Acho que foram uns 3 ou 4 dias pela manhã, porque esses dias tá meio pesado aqui, mas a saudade bateu, então hoje eu resolvi trazer. Perdão aí a todos, vou logo dizendo aí. Essa camarada aqui vai vir de vez em quando aí, mas isso é só para quem é perfeccionismo, que muitas vezes quando vê isso, ou quando muitas vezes isso atrapalha até o próprio perfeccionista, que é aquele que diz assim: ah, eu não vou fazer porque eu estou assim, eu estou gripado. Ah, eu não vou fazer porque hoje eu amanheci muito preguiçoso, muito cansado e tal. E às vezes também vem já com alguma coisa na frente para poder deixar de fazer algo que é maravilhoso. Bora então aprender então com a palavra. Eu gosto de trazer sempre pela manhã a palavra. E hoje eu vou trazer Lucas 7. Lucas 7. A pecadora perdoada. Bora aí, eu nunca li esse evangelho, primeira vez e vou falar para você. Conforme o download vem aqui, a gente vai baixando aí. O download ele vem do alto. Quando o download vem do alto, você tem que soltar ele na terra. Preste atenção nisso. Ah, Francisco, esse download é os insights, essa clareza, sabedoria. São palavras de sabedoria que o Senhor vai liberando para você. Soltar aqui na terra, não é para você ficar com ela. Essas palavras de sabedoria, como que eu faço então, Francisco, para pegar essa palavra de sabedoria? É você buscar todos os dias. Todos os dias está aqui, ó. Depois que eu comecei a mentoria O Jogo da Vida, foi que eu comecei a entender sobre a palavra. Foi que eu comecei a entender sobre buscar isso. Esse alimento todos os dias, gente. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é massa demais. Então é isso que eu faço todos os dias. Eu busco isso. Eu busco que a sabedoria, gente, multimilenar. Onde é que eu encontro a sabedoria multimilenar, Francisco? Onde é que fica essa sabedoria? Conta aí pra gente. Sabedoria multimilenar está na palavra, na Bíblia. Só que muitos não lê a Bíblia porque tem uma crença. Uma crença, o que é uma crença, Francisco? Uma crença é você acreditar naquilo que alguém contou para você. Ou você vê um movimento e acha, e começa a entender, não, isso aí não é bom, porque esse movimento aí é movimento X, entendeu?
Então, muitas vezes você tem essa crença. A crença é algo instalado. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma crença aqui bem simples. Uma crença de que você comer a manga e depois você tomar o leite, ela faz mal. Ou então você tomar o leite e depois comer a manga, faz mal. Manga, as pessoas dizem assim, manga com leite faz mal. Isso é uma crença. Como assim, Francisco? É uma crença isso aí. Nos tempos antigos, se você pesquisar, os grandes senhores, que eram os doutores, os donos dos escravos, né? Na época dos escravos. Então o que acontecia? Os grandes senhores, os donos dos escravos, eles jogaram essa crença para os escravos, que eles não podiam simplesmente tomar o leite e depois comer a manga, ou comer a manga e tomar o leite, porque daí eles iam consumir as duas coisas. Para eles não ter que consumir, eles falavam, não pode fazer isso, porque se fizer isso, faz mal, vai dar febre, vai dar isso. E aí os escravos colocavam aquela crença nos escravos. Então os escravos não iam lá comer a manga depois que tomasse o leite, ou vice-versa. Isso é uma crença. Então instala a crença na pessoa e dali a pessoa não faz aquilo. É como, por exemplo, vivências de experiência. Uma pessoa vai num restaurante, aquele restaurante, a comida, naquele dia, ele foi mal atendido. Ou seja, chegou lá, um amigo seu foi num restaurante na sua cidade, restaurante X, chegou lá, foi mal atendido. E aí ele chega para você, não vai naquele restaurante não, é muito horrível lá, fui mal atendido, e começa a falar coisas do restaurante. Só que você deixa de ir no restaurante, deixa de experimentar o paladar daquela comida daquele restaurante por conta daquela experiência ruim que o seu amigo teve. Então aquela experiência ruim te trouxe algo do outro. Disse, aquela experiência lá do outro vem para ti. E aí você, eu não vou naquele restaurante que meu amigo falou que lá é X, isso, aquilo. Acaba não degustando a comida daquele lugar por conta da experiência dos outros. Então não é isso. A experiência é sua. Então vamos aí para hoje esse evangelho, né? A pecadora perdoada. Primeira vez que estou lendo. Então vamos aí. Conforme os downloads vai vir aqui, a gente vai baixando aí. 38. Fariseus. Interessante, já começou aqui com algo que eu já gostei. Porque ele já fala fariseus. Palavrinha invocada, mas para mim vai sair. Fariseus convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Presta atenção, Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando aos seus pés, por destra dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia com o perfume. Muito forte. 39. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem, eita, aí vem pancada, se este homem fosse profeta, bem saberia quem
E qual é a mulher que a toca, pois é pecadora? Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Jesus disse a Simão, né? E aí Simão falou: Fala, mestre. Disse ele: Um credor tinha 2 devedores. Eita, parábola forte, filho. Aí vem coisa, viu? Um credor tinha 2 devedores. Opa! Meu pedestal aqui, gente, deu uma rodada aqui. O pedestal é um monte de livro que tem. Tem essa, não? Muitas vezes a pessoa fica: Francisco, eu não vou fazer porque eu não tenho uma regline, eu não tenho isso, eu sei, perfeccionismo. Aqui não, aqui nós faz é com o que tem, vá com o que tem. Então vamos aqui, continuar, né? Nós paramos aqui no credor, né? Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou ambos as suas dívidas. Qual deles amava mais? Que pergunta Jesus fez aqui. E bora entender aí, reinantes. Bora entender, generais do reino aí. Entender sobre esses 2 que Jesus está falando aqui. Jesus está falando e fez a pergunta aqui para Simão, né? Imagine que essa pergunta seja para você. Essa pergunta seja para você. Essa pergunta que Jesus fez aqui seja para você, ó. Não tendo eles como pagar, perdoou ambos as suas dívidas. Qual deles amava mais? Primeira coisa a gente entender aqui é quem que é os dois que devia a um credor. Quem que é esse credor? Primeira coisa, você tem que entender quem que era o credor aqui que Jesus estava falando aqui nessa parábola. Vamos continuar aqui no final, a gente vai falar sobre os downloads que está vindo aqui. Quando o download vem, eu tenho que soltar ele aqui na terra. É isso que a gente tem que fazer, soltar o download aqui na terra. Simão respondeu: Ao meu ver, aquele a quem mais perdoou. Jesus respondeu-lhe: Julgas-te bem? E voltou-se para a mulher. Disse a Simão: Vê esta mulher? Ele fez uma pergunta para Simão novamente. Entre em tua casa e não me destes, entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Preste atenção, ó. Não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Que é isso, gente? Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos
pecados lhe foram perdoados. Por isso que a parábola é a pecadora perdoada, porque ela demonstrando muito amor, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Isso é forte, viu? E disse-lhe a ela: perdoados te são os pecados. Perdoados te são os pecados. E disse Jesus a ela. É massa, que eu acho que você começa a entender os evangelhos de Jesus, quando ele fala e disse-lhe, mas eu acho lindo, maravilhoso. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer: então, quem é este homem que até perdoa pecados? Fizeram então uma pergunta, né? Mas Jesus dirigiu-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vá em paz. Primeira coisa que nós vamos entender é sobre essa parábola, né? Porque é a pecadora perdoada. Só para você ter uma noção, quando Jesus fala aqui, ó, quando ele fala com Simão, aqui no 40 ele diz: então disse-lhe Jesus: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor. Vamos entender quem que é esse credor. Quem que é o credor aqui, gente, nessa passagem? Quando ele fala um credor, é muito bom a gente começar a entender sobre as passagens, porque você começa a entender quem você carrega e começa a entender que você é um reinante aqui na Terra. Como assim, Francisco? Eu sou um reinante? Sim, você é um reinante. Você começa a entender por que é que você é um reinante. Jesus, ele é rei dos reis. Então aqui na Terra você é o rei. Eu sou um rei. Eu me considero um rei. Ah, isso, Francisco. Eu não sabia dessa, pois começa a se considerar um rei. Porque você tem que entender, eu sou rei. Começa a coloca nesse comentário assim: eu sou rei. Por quê que você é rei? Porque Jesus é rei dos reis. Então, logo que ele é rei dos reis, nós somos rei. Todos nós somos reis. Muitas vezes a palavra fala sobre esse rei. E muitas vezes a gente não interpreta como isso, mas o rei somos todos nós. Jesus, para mim, ele é o mestre dos mestres. Então, para mim, não existe outro mestre. Meu primeiro mestre é Jesus. E outra coisa que eu tenho buscado muito é entender isso sobre Jesus. É muito forte as passagens. Primeira coisa que você tem que entender que a Bíblia ela é cristocêntrica. Como assim, Francisco? Cristocêntrica. Jesus hoje é o centro da Bíblia. Você tem que entender. Tudo gira em torno de Jesus. E uma coisa que você tem que entender é que ele é o nosso irmão mais velho. Irmão mais velho. Então, se ele é o nosso irmão mais velho, bora então buscar mais entendimento, se aproximar, ter mais intimidade com esse nosso irmão? Bora! E aqui ele fala sobre esse credor. Quem que é esse credor? O credor é o Pai do céu. É o nosso Pai. É o Pai Celestial. Esse é o credor. Ele tinha 2 devedores. Nessa passagem ele fala justamente isso. 2 devedores. 2 devedores.
um lhe devia 500 denários. Ele faz um exemplo, né, gente? Todas as parábolas você vai entender que ele está falando com todos. Muitas vezes a gente acha assim, essa parábola é assim, é assado. Mas quando você começa a entender dessas parábolas, você começa a entender que ali é um recado, pô. Você começa a entender que é uns downloads que ele já te manda ali. E você começa a baixar aqui na terra. Então o credor é Deus, é o nosso Pai. E os devedores somos nós, que muitas vezes somos dessa forma, que nem esse fariseu, né? Dessa forma. Que no começo aqui da passagem, o fariseu, ele falou justamente sobre isso. Ó. Pouco depois, ele falou assim, ó, uma mulher pecadora. E eu acho interessante que o fariseu já estava pensando assim. O fariseu, ele já pensou que se Jesus soubesse, se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que toca os pés, qual é a mulher que a toca, pois é pecadora. Isso é forte, quando ele fala isso. Vamos entender sobre essa passagem do credor, né? Eu falei, o credor, um credor. Esse credor é Deus, é nosso Pai. Ele fala dos dois pecadores aqui, ó. Dos dois devedores. Devedores aqui são os pecadores, né? Que ele devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles amava mais? A pergunta que ele fez, né? Simão respondeu, ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Qual deles, fiz uma pergunta, né? Qual deles amava mais? Forte. Ele respondeu, ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou, né? Julgaste bem. Ou seja, ele respondeu bem a Jesus aqui. Jesus respondeu, julgaste bem. E voltou-se para a mulher e disse a Simão, veste esta mulher? E aqui ele começa a falar, que é forte, né? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés. Mas esta, com as suas lágrimas, regou-me aos pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta desde que entrei não cessou. Eu não sei se você tem a mesma curiosidade, mas eu tive uma curiosidade aqui de saber o que significa essa palavra, não me deste o ósculo. Ósculo, depois você dá um Google aí e pesquisa o que significa ósculo. Eu vou pesquisar depois para me saber. Vou deixar aí vou deixar a live salva, então eu vou deixar o significado de ósculo na descrição da live, beleza? Então para você que está assistindo, depois você dá uma revisada. E vamos junto aí, vamos nessa, entender sobre o que é ósculo. Desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Isso é forte. Só para a gente finalizar aqui, dessa passagem, ele fala algo muito forte aqui, ó. No final. Quem é esse homem? Quando eles fazem a pergunta, né? Quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus dirigiu-se à mulher. Jesus dirigiu-se à mulher.
Porque ele falou assim, na verdade foi ele, né? Não é nem eles. E disse a ela: perdoado te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer, então, os que estavam. Os, né? Então era mais de um. E aí Jesus dirigiu-se à mulher e disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. Ele fala em algo aqui, gente, que é muito forte. Ele fala na fé. A fé é algo que você tem que entender. Como fala em Hebreus, né? Eu vou até Hebreus 11. Eu vou até rever essa passagem de Hebreus 11 que eu já li com você aqui, mas ele fala sobre a fé. Bem rapidinho, só para a gente já finalizar a nossa leitura e já ir para o Buds, beleza? Hebreus 11. Fala aí, Tony Bala, bom dia, beleza? Então, Hebreus 11 fala sobre a fé. Hebreus 11 eu vou trazer aqui só para finalizar a nossa leitura de hoje, que foi Lucas 7. Hebreus 11 fala sobre a fé, que é algo que você tem que entender, que é algo imaginável. A fé é a imaginação. Então eu vou trazer aqui só para a gente finalizar aqui. Deixa eu só encontrar aqui Hebreus 11. Tamo junto aí, faça um excepcional dia. Bom dia, mano. Bom dia. Tamo nessa aí. Então vamos aí, vou ver aqui só para finalizar Lucas 7 ali, aqui, que foi a pecadora perdoada. A palavra de hoje que eu trouxe aí, só para os reinantes. Só para quem bota pressão no sol. Bota pressão no sol é quem acorda antes do sol. Fala aí, Tony, você acorda antes do sol ou não? Bota pressão no sol aí todos os dias ou não? Fala aí pra gente. Eu vi aqui Hebreus 11, que a minha Bíblia ela é meio ruim de procurar aqui, mas dá certo. Eu vou pela índice aqui. É só uma passagem simples que eu vou falar então. É isso aí, mano. É pressão no sol mesmo. Aqui. Hebreus 11 fala sobre a fé, né? Hebreus 11 fala sobre a fé, né? Exemplo de heróis do Antigo Testamento. E ele fala só no iniciozinho aqui, ó, sobre a fé, né? A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Isso é forte, porque se não se vê. Foi ela quem fez a glória dos nossos antepassados. E aí no 3 ele fala: pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Então reconhecemos pela fé que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Uau, isso é muito forte. As coisas visíveis se originam do invisível, ou seja, tudo aquilo que você vê se origina do visível. Um grande exemplo daquilo que você vê. Você olha para uma fruta, você não vê o visível, porque é o visível que produz o invisível. Aliás, o visível é o invisível que produz o visível. Então, quando você olha para a fruta, você vê a fruta, você vê o visível, mas você não consegue ver o que produz a fruta, que é o invisível. Como assim, Francisco? O que produz a fruta é o invisível. Ou seja, você não consegue ver o que está embaixo da terra, que é as sementes, que é as raízes, aliás. Então, quando você entende a fé, é quando você
justamente entende isso, ó. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis, elas se originam das invisíveis, ou seja, as coisas invisíveis é o que produz o visível, é o invisível que produz o visível. Entenda isso, quando você olhar para uma fruta, você vai entender. Essa fruta ela é visível, mas o invisível foi quem produziu ela, que é suas raízes. Então bora pro Boots aí pra gente finalizar. Eu tava até com saudades do Boots, gente. Eu não trazia o Boots. E o Boots é justamente a imaginação. É a imaginação do seu dia, como você vai ser, como você vai pedir, governar seu dia. Você vai governar, porque é isso que você tem que fazer, governar realmente, de fato. Governar é sobre isso. Então bora para o Boots. Feche seus olhos aí, porque a fé é justamente isso. Se você fecha seus olhos, você começa a ficar como o invisível, ou seja, você está somente com sua imaginação. E a fé é a imaginação. Então quando você fecha seus olhos, você já começa a ir para o mundo invisível, que é para produzir o visível, como eu falei aí para você. Então bora aí. Feche seus olhos, respira bem fundo assim, deixando o ar entrando pelos narizes e soltando pela boca bem devagar assim, ó. Mais uma vez. Fala assim, ó. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que nunca tem fim. São 3 coisas que eu acesso nessa manhã. O Seu amor, acesso a Sua graça, acesso a Sua misericórdia. Porque sei que ela não tem fim. Porque eu sei que assim, o Senhor nos deu já esse dia. Então eu acordo para fazer o que precisa ser feito. Fala assim, ó, eu coloco pressão no sol. O sol, ele sai para fazer o que precisa ser feito. O sol, ele não tem emocional. Porque se ele tivesse emocional, ele simplesmente ele não ia nem sair hoje. E tantas pessoas reclamar, ele ia dizer assim, hoje eu não vou iluminar a terra. Ontem me reclamaram demais que estava quente, porque estava isso. Então ele não tem emocional. Então quando você começa a entender, trabalhar o seu emocional, você começa a entender que você não tem que dar ouvido para as outras pessoas. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Então quando você começa a entender disso, trabalhar o seu emocional, você começa a entender quem você carrega, amigo. Quem que você carrega? Fala assim, eu carrego a imagem e semelhança do Criador. Fala isso, eu carrego a imagem e semelhança do Criador. Fala assim, eu nasci para governar e multiplicar sobre todas as coisas. Fala assim, eu vou vencer o meu emocional. Não interessa que os outros vão falar de mim. Não interessa. Mas esse dia eu vou governar. Abra um sorriso, esfregue suas mãozinhas assim, ó, e diz assim, já é. Por que já é, Francisco? Porque já é, gente, é assim. O já é porque é algo que está acontecendo. O já era é algo que já passou. Então já é. Tamo junto até depois do fim, então. Um beijo em seu coração e faça um excepcional dia. Como assim faça um excepcional dia, Francisco? É você que faz o seu dia. Então tamo junto, o dia é você quem faz, não é você deixar os outros fazer, entenda isso. Tamo junto.